Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Glória a Deus, estou muito feliz essa manhã. E sentindo nesse lugar um ambiente muito profético. Sentindo nessa manhã esse ambiente celestial, esse ambiente muito profético. E eu quero dizer isso para você, essa manhã é uma manhã profética. Você pode dizer isso comigo? Essa manhã é uma manhã profética. Vamos dizer mais uma vez, essa manhã é uma manhã profética. Porque o Senhor está conosco, Ele está neste lugar, a presença dEle está aqui. Talvez você não vai dar tanto glória a Deus nessa palavra. E eu quero que você entenda algo, que a palavra do Senhor, ela é um confronto. E eu já fui muito confrontada durante essa semana e hoje pela manhã. E toda a palavra do Senhor, irmãos, ela é um confronto para nós, um confronto à mudança. Talvez você não vai dar tanto glória a Deus, mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferentes. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Eu tenho certeza disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Diz assim então a palavra. Saulo, vamos ler juntos? Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos ler mais uma vez? Saulo, porém, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Deixa eu falar algo para vocês, explicar. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, amém? Esse livro de Atos está falando sobre as atitudes dos apóstolos. Os irmãos se lembram que Jesus, ele atraiu 12 discípulos. Lembram disso, irmãos? Olha aqui para mim, lembram disso? Faz assim, deixa eu ver se você está entendendo. Você lembra que Jesus escolheu 12, mas não ficou apenas nos 12. Muitos outros vieram seguir Jesus. Mas Jesus morre, ressuscita, se apresenta aos seus discípulos e deixa ali um encargo. Então nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, mostrando as atitudes dos apóstolos depois que Jesus subiu ao céu. Então Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é o livro que fornece a história da primeira igreja cristã. Quando Lucas, que escreveu Atos, ele começa dizendo, porque ele endereça essa carta a uma pessoa chamada Teófilo. E Lucas começa dizendo assim: olha, eu estou te escrevendo, ó Teófilo, para falar acerca de Jesus, que foi morto, ressuscitou. E ele subiu aos céus, mas antes de subir aos céus, ele chama os seus discípulos e fala assim: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de Jesus voltar para o Pai, Jesus deu uma ordem. Jesus disse assim: ei, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe de uma coisa? Quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas.
Vocês foram batizados com água, mas agora vocês vão ser batizados com fogo. Não muito depois desses dias. E quando vocês forem batizados com fogo, vocês serão minhas testemunhas. Na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E eu quero começar deixando uma lição para nós essa manhã. Eu creio e eu quero profetizar sobre nós. Eu creio que está tão perto a vinda do nosso Senhor Jesus, que vai acontecer, e eu estou falando isso constantemente aqui na igreja, que vai acontecer um terceiro grande avivamento. Nós vemos aqui o relato da igreja primitiva, e os discípulos ouviram a voz do Senhor, eles permaneceram em Jerusalém, e depois de 10 dias que Jesus tinha voltado para o Pai, eles estavam reunidos no cenáculo. E diz aqui Atos capítulo 2 que era mais ou menos 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, buscando o mesmo propósito, esperando a promessa do Pai. E quando eles estavam reunidos, de repente, um vento impetuoso, de repente, um som do céu, e aqueles discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode dizer isso comigo? De repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que eles não estavam ainda entendendo muito bem o que era essa promessa, mas de repente. Irmãos, eu tenho certeza que nessa manhã nós estamos reunidos e de repente nós vamos ouvir um som do céu. De repente nós seremos chacoalhados, sacudidos. A nossa estrutura vai ser sacudida. Eu tenho certeza que de repente, aqui como nós estamos reunidos, nós vamos sentir algo impetuoso vindo do céu. Por isso que eu creio que esta manhã ela é muito profética. Eu creio num terceiro grande avivamento, eu creio. Há pouco tempo eu estava ministrando aqui para os adolescentes e eu disse o seguinte, que um avivamento que aconteceu na Rua Azusa durou por 3 anos. Apenas 3 anos. Apenas 3 anos. E esse avivamento ecoa há mais de 100 anos. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei se você está disposto, eu não sei se você está aberto. Mas o que o Senhor tem para fazer conosco é muito mais do que aconteceu na Rua Azusa. O que o Senhor tem para fazer conosco é muito mais do que aconteceu naquele avivamento. Porque esse avivamento final é para a colheita final. Esse avivamento que está acontecendo e vai acontecer é para a colheita final. Escute algo. Deus já liberou. Você pode dizer amém? Ele já liberou. O Senhor agora está preparando os corações, porque o céu já liberou. Então esse livro de Atos está dizendo isso. Fornece a história da igreja primitiva, da primeira igreja, do derramamento do Espírito Santo. Esse livro de Atos fala como aqueles apóstolos foram ousados diante de tanta perseguição. Porque a igreja ela começou a ser perseguida. Mas eu estava pensando isso hoje de manhã, irmãos, que a igreja, embora nós podemos estar aqui reunidos, a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. Mas ela nunca foi derrotada. Perseguida sim, porém triunfante. Pode dizer amém? Perseguida sim, porém triunfante. E ela nunca vai acabar e morrer. Até a vinda do Senhor, nós como igreja seremos triunfantes. Podemos ser perseguidos, porém triunfantes e perseverantes. Você pode dizer amém? Muitos hoje são perseguidos. Muitos não podem falar no nome de Jesus. Mas guarde isso no seu coração. A igreja nunca morre. Guarda algo no seu coração. Para nós chegarmos até aqui, muito foram os sofrimentos dos santos.
muitos irmãos derramaram o seu sangue para que esse evangelho, para que essa palavra chegasse até aqui. E Atos capítulo 9, onde nós lemos, está dizendo assim: Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Irmãos, é nesse contexto de igreja primitiva, é nesse contexto que os discípulos tinham se levantado, é nesse contexto que eles receberam o poder do Espírito Santo, é nesse contexto que eles estavam testemunhando, e diz a Bíblia que cada dia mais chegava mais pessoas, cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas. É nesse contexto que Saulo, que era um homem da lei, um religioso, um fariseu, que era um homem que queria defender a fé, queria defender a lei de Deus, ele começa a perseguir a igreja. Estão entendendo, irmãos? Faz assim, deixa eu ver se você está entendendo. Estão entendendo que os apóstolos, depois que recebem o Espírito Santo, estão eufóricos, estão cheios de poder. Aquele legado que Jesus havia deixado sobre eles, agora eles estão colocando em prática, porque aonde eles passavam, milagres aconteciam, pessoas convertiam. Mas de repente um homem chamado Saulo começa a perseguir a igreja do Senhor. E sabe de uma coisa? Saulo, ele vai até o sumo sacerdote e pede uma carta. Ele pede uma autorização. Ele vai lá no sumo sacerdote e diz assim: eu preciso de uma autorização, porque eu vou para Damasco. E todos os crentes em Jesus que eu achar em Damasco, eu quero uma autorização para trazer preso para Jerusalém. A intenção de Saulo era calar a voz da igreja. A intenção de Saulo era acabar com aqueles irmãos que estavam pregando acerca de Jesus, o Rei, o Messias, o Salvador. A intenção de Saulo agora era acabar com a igreja do Senhor. A intenção de Saulo agora era pedir uma autorização religiosa, porque o sumo sacerdote, vocês estão comigo, irmãos? Era aquele que entrava todos os anos no Santo dos Santos. O sumo sacerdote era aquele que ia fazer sacrifícios para perdão dos pecados. Estão comigo, irmãos? Que o sumo sacerdote era aquele religioso instituído pelo Senhor, pelo próprio Deus. O sumo sacerdote era aquele que reunia o povo e levava o povo até Deus. E agora Saulo, ele pede uma autorização para o homem religioso. Saulo agora pede uma carta para o homem, segundo lá a lei, era a voz de Deus na terra. E o sumo sacerdote concede essa carta. E Saulo agora pega essa carta e vai para Damasco, porque ele queria calar a voz dos cristãos. Irmãos, isso é muito forte. Estão comigo, irmãos? Eu estou aqui introduzindo, e nessa introdução eu quero dizer que a religião mata. Eu quero dizer que a religião quer nos separar do Senhor. Eu nunca acreditei tanto como hoje que o Senhor espera as coisas simples dessa terra. Irmãos, eu nunca acreditei tanto como agora que o Senhor espera que a gente seja simples. Sabe aquele homem que entrava lá no Santo dos Santos, que era tido como superior, que era tido como a voz de Deus nessa terra, aquele homem que reunia o povo, levava o povo até Deus, aquele homem que fazia sacrifícios, agora permite uma carta a Saulo para prender os cristãos. E eu quero dizer isso, e eu quero que você guarde isso no seu coração, que a religião ela mata. Eu
quero dizer algo para você e quero que você guarde no seu coração que hoje nós não precisamos de um líder, de um pastor, de um religioso, da pastora. Eu quero dizer para você que o véu foi rasgado. Que hoje nós não precisamos de nenhum tipo de religiosidade. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus morreu naquela cruz, e a Bíblia fala que o véu lá do templo, lá do santuário, o véu que fazia separação, porque apenas este homem, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. Eu fico imaginando a cabeça daqueles sacerdotes quando viram que lá do alto o véu rasgou. Escuta uma coisa, a lei dizia isso, que apenas um sumo sacerdote podia entrar lá. A lei dizia isso, que precisava haver uma separação, sim, que tinha uma separação do santo dos santos. Mas de repente, quando Jesus morre, eu fico imaginando a mente daqueles sacerdotes dizendo: mas foi o Senhor que instituiu, foi o Senhor que deu a lei, foi o Senhor que mandou pôr o véu. Mas agora esse véu foi rasgado. Sabe por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho consagrado no seu sangue. Hoje você precisa adorar o nome dele aí. Hoje nós não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus ou Cristo. Nós não precisamos de nenhuma voz profética a não ser a voz do profeta dos profetas, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Nós não precisamos de um pastor, de uma pastora, de um bispo. Nós não precisamos. O caminho está aberto. Você pode dizer amém? O véu foi rasgado. Adoro o nome dele aí por alguns segundos. Podemos cantar Yeshua. Precisamos de um lugar específico. É você, é o seu coração. Hoje o seu coração é o altar dele. Hoje o seu coração é o santo dos santos, porque é onde ele habita. Adoro o nome dele aí. Você buscar, a nuvem da glória de Deus vai descer na sua vida. A nuvem da glória de Deus vai descer na sua história. Não é o lugar, é a presença dele. Yes. Escuta, Saulo pede uma carta. O rei
religioso, o sumo sacerdote, deu uma autorização e Paulo sai de Jerusalém e vai para Damasco. E no meio do caminho, diz assim, de repente. Você pode falar para você mesmo, de repente. Você está preparado para o de repente de Deus? Está preparado? De repente. De repente eu estava enfermo, entubado, mas agora eu estou aqui na igreja. Amém, Anderson? De repente as notícias eram as piores. De repente o mestre chegou. De repente eu não conseguia enxergar nada na minha frente, um mar vermelho atrás de mim, um faraó, mas de repente o mar se abriu. De repente para Deus é um segundo. De repente Deus pode mudar a sua história, os seus dias. De repente o Senhor pode fazer algo grandioso. De repente Saulo estava indo para Damasco, mas de repente uma luz brilhou, ao ponto que Saulo caiu. Ele viu um clarão e escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês estão entendendo que a religião deu uma autorização para ele? Estão entendendo isso? Ele tinha uma autorização na mão, mas de repente uma luz brilhou e ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sem entender nada, apenas vendo um clarão, diz: quem és tu, Senhor? E eu imagino uma voz tão doce, tão suave, dizendo: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? O que está acontecendo? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Irmãos, isso é forte demais. Sabe por quê? É tão incrível isso, porque aquele encontro mudou completamente a vida daquele homem. Foi uma mudança radical. Foi uma conversão genuína. E eu estou aqui te explicando o que aconteceu, o relato, para chegar nesse ponto que quando nós encontramos com Jesus, precisa haver em nós uma mudança radical, uma mudança genuína. Aquilo que eu falava eu não falo mais, aquilo que eu pensava eu não penso mais. As minhas atitudes são outras, as minhas condutas são outras. Aquele encontro que Saulo teve com Jesus, aconteceu uma mudança e nunca mais ele foi o mesmo. Você pode dizer essa manhã comigo: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Interessante que Jesus não falou para Saulo assim: você quer me aceitar? Lá em Atos capítulo 17 verso 30, coloca aí no telão, por favor. O Senhor, Ele não perguntou para Paulo se ele queria aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Deus nunca perguntou para homem nenhum, para a humanidade, se o homem queria aceitá-lo. Mas uma coisa o Senhor faz: Ele notifica cada um de nós a arrepender dos nossos pecados. Atos 17:30. Vamos ler juntos? Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Vamos ler de novo? Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Quando Jesus começa o seu ministério, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista começou a pregar, ele começou a dizer: endireitai os seus caminhos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que eu vim fazer aqui nessa manhã? De alguma forma tocar o seu coração e te falar que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a mensagem de Jesus não mudou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu sei que hoje existe um modismo no meio das igrejas, eu sei disso. Mas sabe qual que é a minha oração? Que apaguem as luzes, que acabe qualquer tipo de fama, de nome, mas que o nome dele apareça. Eu sei que muitos nomes estão em evidência. Se o Senhor quiser fazer isso, nós como igreja de Lão, que Ele faça, mas que a honra seja dele. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho muito temor do nosso nome estar em evidência, mas não está escrito no livro da vida. Irmãos, o que adianta nós nos reunimos os domingos pela manhã, ter um louvor maravilhoso, nós irmos para as redes sociais, mas naquele grande dia o Senhor virá para nós e dizer: eu não te conheço, aparta de mim. Senhor, mas no teu nome nós pregamos. Senhor, no teu nome nós estávamos reunidos. Senhor, no teu nome nós oramos e curas aconteceram. Senhor, nós profetizamos. O meu maior temor é o Senhor virar para nós dizer: vocês fizeram isso no meu nome, sabe por quê? Porque vocês queriam evidência. Vocês fizeram isso no meu nome, sabe por quê? Porque vocês queriam os primeiros lugares. Vocês falaram no meu nome, sabe por quê? Porque vocês queriam que o nome de vocês fosse honrado. Mas eu não te conheço. Irmãos, o que adianta? Nós queremos fazer coisas para Deus, sendo que Deus não pediu. Ei, líderes de ministérios, ouçam isso. Nem tudo que a gente faz para Deus é aquilo que Ele quer que a gente faça. Quantos estão preparando um bolo? Oh Senhor, eu fiz um bolo de chocolate. E o Senhor é bom, mas eu não gosto de chocolate. Não era o que eu queria. Eu não sei se você está entendendo isso. Não sabemos o dia e nem a hora. Sabe o que o Senhor espera de nós? Coisas simples. Naquele grande dia o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer para as ovelhas: venham benditos, porque eu tive fome, e quando ninguém estava vendo, vocês foram lá me dar de comer. Vinde benditos, porque quando ninguém estava vendo, quando não tinha holofotes, quando não tinha câmera, eu estive preso e vocês estavam lá me visitando. Venham benditos do meu Pai, porque vocês não queriam honra, vocês não queriam os primeiros lugares, tudo que vocês fizeram foi por amor. Venham benditos do meu Pai. Eu não sei se você está entendendo isso, não. Eu estou te falando a respeito de Saulo, sabe por quê? Porque ele foi um exemplo de conversão, de arrependimento e de mudança de vida. O que eu quero trazer para nós essa manhã é esse quebrantamento de arrependimento. Que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. A conversão dele foi tão forte que dali por diante, irmãos, ele começou a pregar. E nunca houve ninguém na história que pregasse como Paulo pregou. A maior parte do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, que era um fariseu, que era devoto da lei. Agora ele tem um encontro com Jesus. E olha que coisa mais linda.
Quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus, o Nazareno. Muitas vezes Jesus disse assim: ó, escuta, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a água viva. Lá em Apocalipse, o próprio Jesus fala: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou a descendência de Davi. Mas agora para Saulo ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno. Sabe quem é esse? Quem você está perseguindo. Esse encontro foi tão forte que agora Saulo não é mais Saulo, mas ele é Paulo. O seu encontro foi tão forte que agora ele começa a pregar a palavra. Irmãos, o mundo está esperando uma resposta de nós. Sabe esse momento que nós estamos vivendo? Sabia que o mundo está de olho em nós como igreja, como filhos? Sabia que o mundo está esperando uma resposta de nós, irmãos? Muitos estão esperando uma resposta em nós. E nós precisamos ser essa resposta para esse tempo. Temerosos sim, mas perseverantes e não destruídos e não abalados. O Senhor não nos chamou para ser uma igreja que vai mendigar, mas uma igreja que vai estar disposta a enfrentar situações difíceis, mas confiando no Senhor e sabendo que Ele é Deus sobre as nossas vidas. É Ele quem governa os nossos passos, é Ele quem conduz a nossa caminhada. Uma igreja que vive 24 horas para o Senhor. Nada contra a igreja que faz campanha, irmãos. Nada contra, absolutamente nada contra. Mas sabe por que a gente não faz aqui, irmãos? Porque nós não queremos apenas bênçãos, nós queremos Ele. Sabe por que nós não fazemos aqui, irmãos? Porque nós não queremos Ele uma vez por 7 dias, por 7 semanas. Nós queremos Ele 24 horas. Eu creio que é por isso que essa música me toca tanto. Porque a minha oração: eu só quero a Tua presença. Senhor, eu não quero pedir nada, porque a Tua presença me basta. Amém, irmãos? Você pode levantar suas mãos aí. Eu acho que eu preciso terminar. Você precisa adorar aí. Você pode adorar o nome dEle. Você pode levantar suas mãos. Você pode adorar o nome dEle aí, irmãos. Diga assim: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Você pode dizer aí: Senhor, que ninguém me conheça, que ninguém conheça a minha história, que ninguém me conheça, mas que o meu nome seja conhecido no céu. Você pode levantar suas mãos e dizer isso. Você pode levantar suas mãos e adorar o nome dEle por alguns segundos. Adora o nome dEle aí. Você pode dizer: Senhor, que o meu nome esteja escrito no céu. Que ninguém me conheça nessa terra, mas que o céu conheça o meu nome. Que o céu fale a respeito de mim. Levanta suas mãos aí e adora o nome dEle. Nós podemos dizer: eu só quero a Tua presença. Só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Vem, Thaísa. Só quero levantar a minha
a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje coloca a mão no seu não coração. vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer a tua graça. tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Ah, não sei você, mas glória a Deus. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Oh, escuta, irmãos, isso é muito forte. Nós queremos a presença dele, amém? Faz assim com as suas mãos, ó. Nós queremos a presença dele, mas escuta, quando Jesus fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não preocupa com as demais coisas, porque elas serão acrescentadas. Mas escuta, isso é muito forte. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Eu não vim aqui pregar uma teologia que nós vamos mendigar, que nós vamos ser pobres. Não é isso não, irmãos. Nós queremos a presença dEle e Ele quer nos abençoar. Mas escuta isso é muito forte. Tem bênçãos que estão retidas, sabe por quê? Porque a gente não libera perdão. E um dos passos do arrependimento, quando a gente encontra Jesus genuinamente, primeira coisa é voltar atrás, é voltar aonde está errado e começar de novo. O nosso Deus, escuta, é Deus do recomeço. Onde nós temos pregado que recomeçar é melhor que começar. E escuta uma coisa, se você está aqui nessa manhã, Deus está te dando uma chance do recomeço. Comece pedindo perdão. Escuta. Hoje de manhã, irmãos, quando eu estava orando por esse culto, o Senhor falava assim comigo: ei, escuta, casais que estão aqui, o casamento é tão forte que vocês não têm ideia, porque eles estão representando Cristo e a igreja. Mas muitos casamentos estão desalinhados porque ainda não entenderam isso. E o Senhor quer liberar bênçãos na vida dos casais nesta manhã. Mas escuta uma coisa, nós precisamos estar alinhados com o céu, com aquilo que o céu está dizendo. Ei, marido, se você for como Cristo, ei, homens, se você for como Cristo. Ei, mulher, esposa, se você for como igreja, não tem como dar errado. É um time que não tem como dar errado. É uma dupla que não tem como dar errado. Ei, marido, seja como Jesus. Mulheres, seja como uma noiva adornada, preparada.